Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje começando mais uma série, mais um mês que se inicia hoje, mês de junho, um mês muito importante no nosso calendário e é um mês que Deus marcou com você esse encontro para que você acompanhe a nossa série chamada O Fogo Purificador. Essa série nós vamos falar sobre como Deus te chama, te ensina, te modela para viver de fato a purificação, a santidade, a intimidade com Ele e como Ele te direciona no meio desse caminho. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, como a palavra de Deus nos ensina a buscar e a viver esse fogo purificador, fica aqui com a gente, não perca, já favorita, já clica aqui no sininho para que você se torne inscrito no nosso canal, caso não seja. E toda vez que nós tivermos uma nova postagem, você será avisado e você não esquecerá de assistir a série na sequência. Não se esqueça que os nossos vídeos são sempre em série. Então hoje nós estamos começando uma nova série, então eu te desafio a ficar esse mês inteiro, todas as quintas-feiras aqui pela manhã, acompanhando a nossa sequência, para que você entenda todo o princípio, toda a série, para que Deus fale contigo. Amém? Em nome de Jesus, vamos iniciar. Se você puder, abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Vamos lá. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então aqui eu quero começar o nosso vídeo de fogo purificador, quebrando um paradigma que muitos tinham e que eu, Vitor, tinha demais, mas põe demais nisso, que é o paradigma em que nós pensamos que não podemos ser santos. Às vezes a gente acha que ser santo igual a Jesus é algo totalmente inimaginável. Jesus foi santo porque ele era o Filho de Deus e impossível nós sermos tão santos quanto ele. Mas se Jesus mesmo disse, sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, Jesus está deixando claro em vida, durante o seu ministério, dessa passagem aqui que Pedro cita depois em seu livro, que se ele foi santo, nós também podemos ser. Ou seja, Jesus só está deixando claro que ele é o exemplo e que nós precisamos seguir o exemplo dele e que se ele garante, é porque é possível sim que nós também sejamos santos. A grande questão que às vezes nos trava de buscarmos essa santidade de Deus não é porque a gente realmente acha que não é viável, mas é porque nós sabemos os nossos desafios e muitas vezes internamente, subconscientemente, nós não queremos romper essas barreiras. Mas eu te desafio. Deus quer te ajudar, Deus quer te instruir durante essa série a romper essas barreiras, para que você consiga realmente viver uma vida de santidade com Deus, para que Deus realmente seja o teu guia, e não apenas na sua oração, mas também no seu dia a dia, na prática. A ideia desse canal, dessa série e desse vídeo principalmente, é te ajudar a desafiar os seus limites e viver uma vida prática com Deus, para que Ele seja o seu guia todos os dias, como a Bíblia nos garante, que o Espírito Santo habita em nós e a partir desse momento Ele passa a nos guiar por todas as veredas de Deus. Amém? Então, esse princípio é um princípio que muitas vezes nós não entendemos, porque Jesus está deixando claro que sim, nós podemos ser santos se nós buscarmos a Deus, se nós estivermos de fato do lado dele. E para entendermos bem esse princípio, a partir do ministério de Jesus, eu quero destacar um ponto muito importante que eu não sei se você sabe, mas quando a gente olha a Bíblia do ponto de vista do Antigo Testamento e do Novo Testamento, esse conceito de santidade, de purificação, ele é mudado. Ou seja, na nova lei, no Novo Testamento, numa nova aliança, algumas coisas mudam. E o que muda principalmente? Que na antiga aliança, ou seja, no Antigo Testamento, para que você tivesse que se santificar, o que a maioria dos judeus, hebreus na época faziam, era que minimamente uma vez por ano eles iam até o templo, que era em Jerusalém, e eles levavam sacrifícios. Eles levavam normalmente animais, ovelhas, eles levavam carneiros e cordeiros, e eles sacrificavam aqueles animais em troca de santificação. Ou seja, aquilo era como se fosse um objeto de expiação naquela época. E por conta daqueles sacrifícios, eles acreditavam que ali eles estavam sendo perdoados por seus pecados e eles estavam se santificando. Mas na prática, só poderia se relacionar de fato com Deus
sacerdotes, levitas, alguns reis e profetas. Somente esses homens, de fato, na Bíblia, tinham o Espírito Santo em si, não para sempre, mas às vezes por alguns períodos apenas, mas eles sim conseguiam se relacionar diretamente com o Pai. A partir da nova aliança, Jesus rompeu o véu e ele deixou claro que o Espírito Santo viria como um consolador depois de sua ida e vinda, e a partir desse momento nós teríamos acesso direto ao Pai. Nós poderíamos orar e ter um acesso direto, uma resposta direta de Deus. O que não quer dizer que as tradições do Antigo Testamento deixaram de ter valor, pelo contrário, elas passaram a ter ainda mais valor, ainda mais entendimento, porque o Espírito Santo passou a testificar dentro de nós cada ato do Antigo Testamento. Mas o mais importante é que no Antigo Testamento, então, para buscar santificação, o povo tinha que uma vez por ano ir ao templo e levar sacrifícios através dos sacerdotes, que então levavam isso direto a Deus, levavam as orações e as súplicas do povo direto a Deus, se comunicando diretamente com Deus. Inclusive, um pequeno parênteses sobre esse ponto é que no tabernáculo, por exemplo, que era onde os levitas e os sacerdotes tinham acesso ali a Deus, na prática, existiam alguns cômodos diferentes onde era feito esse sacrifício. E um deles era o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, que era o lugar, o auge daquele lugar, que inclusive poucos ali poderiam chegar, normalmente somente o sumo sacerdote, e ele ia para aquele lugar. E para ele entrar ali, existia uma série de rituais que ele precisava se purificar para que ele estivesse apto de estar naquele lugar. Inclusive, segundo a lei deixada por Moisés, se algum sacerdote entrasse naquele cômodo sem que ele estivesse 100% purificado, sem que ele tivesse feito todos os rituais, Deus mataria aquele sacerdote na hora. Olha o tamanho do rigor, e por isso que muita gente às vezes confunde, dizendo que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mais rigoroso e o Deus do Novo é um Deus mais amoroso. Mas na verdade, gente, Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Os planos deles são muito melhores que os nossos. E a grande verdade é que ele gerou uma nova aliança simplesmente para que nós pudéssemos ter ele dentro de nós, entender melhor a sua face. Mas o mais importante do que nós estamos falando é que a santidade naquela época era algo que, primeiro, pouquíssimas pessoas acessavam e por isso era um tema pouquíssimo falado, muito mais entre os sacerdotes. E, além disso, muitos sacerdotes, só para vocês terem ideia do cúmulo de santidade, não vou falar cúmulo, mas assim, do grau, do tamanho da santidade que esses sacerdotes precisavam ter. Eles, às vezes, antes de fazer, por exemplo, algum ritual específico para Deus, um holocausto específico, eles inclusive deixavam às vezes de dormir, porque eles tinham medo de sonhar com coisas impuras em seu sono e no dia seguinte acessar o Santo dos Santos de uma maneira impura. E talvez Deus matasse ele naquele momento por conta daquele sonho. Olha o nível de santidade que aqueles homens tinham que ter para se relacionar diretamente com Deus. E quando Deus abriu esse leque e deixou que o Espírito Santo habitasse em qualquer um que nele cresce, que em Jesus cresce, a partir desse momento parece que nós perdemos esse entendimento de santidade que nós precisamos ter para nos relacionar com Deus. E muitas vezes nós queremos nos relacionar com Deus de qualquer jeito. E entenda, eu preciso me lavar, eu preciso me purificar para que eu possa buscar ao Pai? Claro que não. Você pode e deve buscar Deus do jeito que você está hoje. A grande questão é, a partir do momento que você buscar Deus, peça para Ele te purificar, peça para Ele te santificar e Ele vai te instruir. Agora, não faça coração duro, não seja um coração de pedra diante do que Deus quer mover na tua vida. Porque quando nós buscamos Deus, Deus quer nos purificar, Deus quer que nós sejamos santos, porque existem bênçãos que Deus quer nos dar, existem locais, posições, relacionamentos que Deus quer nos dar, que se Ele nos der do jeito que nós chegamos, às vezes nós não vamos conseguir perdurar naquilo, mas se nós nos deixamos purificar pelo fogo purificador de Deus durante essa trajetória, aí sim, Ele não somente estará pronto, nós não somente estaremos prontos para receber de Deus, mas estaremos prontos para fluir em todas as direções que Deus nos der. Amém? E quando a gente traz isso para o Novo Testamento, então, nós entendemos que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, a santidade está em deixar Deus nos amoldar para que aí sim nós estejamos cada vez mais purificados, não aos nossos próprios olhos, mas sim nos olhos de Deus, diante de Deus. Para refletir um pouco mais sobre essa história, eu quero ler com vocês um texto que está em Isaías, capítulo 6, versículo 5.
Vamos lá, vamos ler do 5 ao 9 bem rapidinho. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. E logo um dos serafins voou até mim e trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja isto, tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. E então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. A partir dessa história, esse encontro que Isaías teve com Deus é um encontro que você está tendo agora com Deus. Você está tendo a oportunidade de ter esse encontro agora com Deus. Deus encontrou Isaías nessa passagem, no momento que Isaías estava começando o seu ministério e estava sendo chamado por Deus. A Bíblia diz que existiam 6 anjos, e cada anjo, existiam alguns anjos com 6 asas, e cada asa tinha uma finalidade, e uma delas, quando aquele anjo chegou próximo de Isaías, pegou uma tenaz, uma brasa viva, e através daquela brasa viva, o anjo colocou a brasa na boca de Isaías. E quando ele colocou a brasa na boca de Isaías, a brasa queimou e purificou os seus lábios. E Isaías, que achava que era um homem errado, um homem que não era digno de tudo aquilo que Deus estava mostrando para ele, daquela glória, quando ele viu a glória, a Bíblia diz que o primeiro pensamento que ele teve é que ele iria morrer. Mas quando ele entende e o anjo toca o seu lábio, ele diz, a partir de agora, os seus pecados estão sendo removidos. Então, quando Deus chega com o seu fogo, muitas vezes a sua glória nos dá medo, a sua glória nos dá uma sensação de que nós estamos errados, porque nós nos vemos como totalmente impuros. Só que quando Deus nos olha, Ele não está olhando a nossa impureza, Ele está olhando a nossa capacidade de nos purificar, a sua capacidade de se purificar diante de Deus, buscando Deus, é muito maior do que a sua impureza diante da sua mente limitada. E quando Deus começa a agir em você e você se entrega de coração aberto, quebrantado, contrito para Deus agir, Ele começa a te purificar. E essa purificação, ela é tão grande, ela é tão gostosa, ela é tão quente que essa brasa viva que Deus colocou na boca de Isaías e que Deus pode colocar na sua boca hoje, ela passa a te purificar. E todos os atos, todos os hábitos, todas as impurezas que antes você carregava, elas passam a deixar de ser hábitos, elas passam a deixar de ser essencial na sua vida. Você passa a ficar incomodado porque Deus habita em você. Você passa a ser o tabernáculo de Deus. Então, essa brasa viva, quando te queima, ela é tão poderosa que ela começa a te levar por um caminho de purificação que você não entende como, mas que você quer cada vez mais. Então você quer mergulhar profundo, você quer ir além, você quer viver mais com Deus. E para você experimentar mais de Deus, Deus começa a colocar você dentro de um fogo cada vez maior. E é esse fogo que vai te purificando, como fez com Isaías, para que ele pudesse receber o seu chamado e começar a partir dali um ministério que hoje a gente conhece tão bem, onde ele pregou contra a maioria dos profetas da sua época, mas ele teve a capacidade porque Deus o ungiu através daquela brasa viva naquele momento. Então, quando nós entendemos esse princípio, nós entendemos que precisamos mergulhar de cabeça para tudo que Deus tem para nós. Mas não precisamos ter medo das impurezas que temos hoje. Porque se você tem algumas impurezas, alguns pecados de estimação, se você tem pensamentos, coisas que você já fez ou faz, que você sabe que desagradam a Deus, não deixe que isso te trave, não deixe que o diabo te condene com esses pensamentos, achando que você não é capaz de fazer o que Deus espera de você. Você é sim capaz. Você só precisa se entregar para Deus e deixar com que Deus molde o seu coração e te purifique, para que você seja, a partir daí, exatamente o que Deus quer que você seja. Amém? Vamos dar sequência na semana que vem a essa série, a esse tema que eu gosto tanto. E lembrando, como eu sempre falo, todos os nossos vídeos aqui, normalmente são coisas que eu, Vitor, particularmente estou vivendo, e Deus começa a me direcionar para que eu traga um pouco da minha experiência aqui para vocês. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tanto amor, por tanta graça, por tanta benignidade, Pai, por tanto carinho e zelo, Pai, da tua parte conosco. Pai, nós somos impuros, nós sabemos, Senhor, que nossos lábios são impuros, que nossos pensamentos muitas vezes são impuros,
Mas, Pai, nós acreditamos sim, Pai, como Jesus nos disse, que podemos sim ser santos, porque Ele foi santo. E por isso, Pai, nos entregamos a Ti e pedimos, Pai, que o Senhor nos purifique, nos santifique, derrama com Teu fogo purificador sobre nós, sobre a nossa família, e nos torna, Pai, um povo santo diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Até semana que vem.